Fala pessoal, vamos agora fechar nossa aula sobre roteiro e narrativa de jogos, falando de uma outra característica que é muito importante em todo esse processo, que são os personagens. Nosso herói, nossa heroína, que vai estar, vamos dizer, à frente de toda a narrativa, tá? Vai estar lá no nosso jogo, vivendo todos os desafios que você vai criar para dentro dele, tá? Normalmente, você pode criar um personagem a partir do zero. Você tem aquela ideia, vou fazer um cara assim assado, uma heroína assim assado. Mas muitas vezes esses personagens são inspirados em personagens que existem de verdade, ou até mesmo figuras históricas. Tá? Eu gosto muito de dar o exemplo do The Boys, do Metal Gear Solid, né? Criado pelo Kojima, apesar que ele fala que não. Se você pegar o The Boys e pegar, por exemplo, o Snake Plissken do Fuga de Nova York, você vai ver que eles são muito parecidos, até a pegada da história deles, né, é muito parecida também. Mas o importante com relação à criação de um personagem, você criar do zero, né, é você criar toda a estrutura psíquica, psicológica dele, no caso, e física, para poder dar vida a esse cara, ou a essa cara, tá? Ou, por exemplo, a heroína, ela é uma heroína alta, forte, bonita, ou então ela teve um passado que digamos, quer esconder alguma mágoa do passado dela, ou o personagem teve uma perda na família no passado, e por aí vai. Isso vem muito também, está muito ligado, né, ao que a gente chama da jornada do herói do Joseph Campbell. Aliás, uma coisa que vocês poderiam pesquisar aí, se você tiver curiosidade, procura a jornada do herói, né, e vocês vão ver que é uma coisa que é muito utilizado tanto nos filmes, o Guerra nas Estrelas, por exemplo, como eu já citei várias vezes aqui como exemplo, ele se baseou muito na jornada do herói para criar toda a saga do Luke e do universo dos Jedi. Entendeu? Então, é interessante que o nosso personagem ele tenha características que o tornem uma coisa única. Aquela coisa que você vai lembrar sempre dele por causa de um determinado vício, ou uma determinada forma física, uma cicatriz, o que seja. Então você vai lembrar aquele cara ou aquela cara, né, de acordo com determinadas características do qual o escritor, o roteirista, o narrador criou para esse personagem. Um exemplo assim, de criação de personagem simples, né? Vou voltar novamente ao RPG, é quando você cria o seu personagem para viver uma aventura de RPG, onde você tem um conjunto de características, sejam físicas ou psicológicas, tá? E a partir daí você vai criar uma história para ele, vai dizer se ele é um guerreiro, se ele é um mago, se ele é um ladrão, ou seja, tudo isso é criado para você viver aquela aventura, ou seja, o seu alter ego dentro daquele universo de jogo. Então é legal falar sobre esse processo de criação e eu vou dar alguns pontos interessantes para vocês começarem a entender como isso funciona. Quando você está fazendo o seu personagem, normalmente quando o cara é um artista, né, ele começa a desenhar o personagem dele, ou seja, e a partir daí se cria uma história, né? Então, por exemplo, eu gosto muito também de falar do CJ, do Grand Theft Auto San Andreas, né? Porque você começa a ver a história dele, você vê as características dele, né? Então, ele está ligado muito mais a digamos assim, um mundo underground, um mundo de gangues, né? Que isso é muito característico do Grand Theft Auto. Mas você repara que ele tem toda uma linguagem gráfica, né? Isso é importante falar disso, ligada à origem dele. Então, por exemplo, eu quero fazer um personagem, Conan o Bárbaro, o famoso Conan. Você repara que ele guarda traços culturais da origem dele e dos povos dos quais ele depois conviveu. Então isso é interessante, inclusive, no processo de quê? Evolução do personagem. A partir do momento que ele é criado, né, e ele passa pela famosa, novamente, jornada do herói, né, até chegar ao ponto final, onde ele vai ser ou o herói, ou vai ter o seu ato de protagonismo único e por aí vai, né? Ele tem todo um processo de criação e desenvolvimento, tá? Ou seja, novamente eu vou trabalhar com a linguagem do RPG nessa história. Eu gosto muito de usar o exemplo do RPG, porque o RPG é um excelente modo da gente entender várias coisas no que diz respeito a jogo, criação de personagem, criação de narrativa. Um ponto importante, assim, que eu gosto de falar sobre o processo de criação também, é que quando você deseja fazer assim, um personagem bem completo, a gente não cai muito de cabeça, a gente não entra assim, não. Existe um planejamento. Por exemplo, eu quero criar um aventureiro, né? Eu quero criar um guerreiro para o meu mundo de RPG que vai desbravar masmorras, enfrentar monstros, essas coisas. Primeiramente, num jogo de RPG, você já tem fatores, tá? Ou características que determinam se aquele personagem vai ser um guerreiro ou não. Força, constituição, né?
inteligência e por aí vai. A partir desse primeiro ponto que eu levanto essas características físicas do meu personagem, eu posso começar a trazer as características psicológicas. Ele é um cara meio taciturno, ele é um cara alegre, ele é um cara fanfarrão, ele é um cara muito fechado, ele é fácil de lidar com as pessoas, ou seja, você começa a criar características psicológicas nele, dos quais você pode até refletir nisso da maneira dele agir numa aventura, num jogo, no modo dele se vestir também, tá? Isso olha só que interessante, você não trabalha só essa parte física, você começa a traçar uma série de coisas em volta desse personagem, né? E aí você pode, por exemplo, dar o nome dele, contar a história da vida dele, se ele, por exemplo, ele é um órfão, se ele é um filho de nobre bastardo, se ele, por exemplo, é um jovem camponês que resolveu ser guerreiro, ou então uma jovem camponesa que resolveu ser guerreira, ou ela era filha de nobre e se revoltou com os pais e resolveu ser uma guerreira, cair pelo mundo, e por aí vai. Então, você começa a criar todo um conjunto de características desse personagem, do qual esse personagem ou esta personagem vai ser inserida no contexto de jogo. Ah, legal, Marcelo. Então, por exemplo, você está muito ligado ao lore? Sim. Você se lembra que eu falei na aula anterior sobre o conceito de lore e criação de mundo? Esse personagem pode fazer parte desse mundo que você criou e fazer parte de uma cidade desse seu mundo, no qual a gente começa a aventura. Estou dando um exemplo assim bem focado no RPG, porque eu acho que fica de mais fácil entendimento. Passando isso para o jogo eletrônico, é muito simples. Você simplesmente vai adaptar essas características desse personagem, tá? Dentro de quê? Dentro do teu contexto de jogo, do teu game design, da sua narrativa. E aí tem um outro ponto que eu acho legal comentar, que é justamente o aspecto visual desse personagem. Por exemplo, determinados tipos de jogo pedem um personagem mais realista, quase uma reprodução perfeita de um ser humano, por exemplo, um AAA desse aí da vida. Tá? Você pega um Assassin's Creed, ele não é aquela coisa caricata, ele é um personagem bem próximo ao real. Tá? Aí você, de repente, vai pegar um outro jogo mais simples, tá? Baseado, por exemplo, em pixel art, que eu já comentei com vocês em outra aula. Aquele personagem vai ser quase que caricaturizado, vai ser quase um toon, um desenho, ou seja, aquele que a gente fala até naquele toon style, né? Que é um estilo de desenho muito parecido com um cartoon. Isso também influencia na criação do teu personagem. Dependendo do contexto do jogo que você vai fazer, esse teu personagem vai ter esse conjunto de características. E aí você pode viajar com tudo que você acha interessante. Vou botar um corte de cabelo nele diferente, vou colocar uma tatuagem, vou, por exemplo, colocar uma roupa descolada nele. Ou seja, tudo ligado ao que você está criando, tá? Ou seja, esse personagem, novamente, ele está inserido nesse contexto histórico, daquele pano de fundo da história que você criou anteriormente, e a partir daí ele vai realizar suas ações. Entendido? Então, nesse primeiro momento, eu queria colocar isso para vocês, para explicar para vocês como é que esse processo acontece. Existe alguma receita de bolo? Não, não tem. Eu acho que existem alguns pontos que devem ser seguidos, que não chega a ser uma receita. O primeiro é, crie seu personagem inspirado num personagem que você goste. Acho que é o primeiro ponto. Eu nunca criei um personagem, então faça isso. Pega um personagem que você gosta e cria a partir dele um personagem que você possa utilizar num jogo, numa linha narrativa, numa história, numa partida de RPG e por aí vai. Entendido, gente? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, deixar claro para vocês aqui. Beleza? Vamos seguir em frente. Eu comentei no bloco anterior, né, galera, sobre algumas características e definições que você tem que ter para o seu personagem. Mas aí tem um ponto também que eu acho bacana a gente falar, né? De como esse personagem se comunica com o público que você quer chegar. Como assim? Marcelo, eu não entendi. Vamos supor o seguinte, você vai fazer um jogo específico para um determinado público. Um pessoal que gosta de jogo de tiro de primeira pessoa, ou o pessoal que gosta de jogo de mistério, de terror. Repara, você não pode, de repente, dependendo do contexto do teu jogo, fazer um personagem que destoa esse contexto. Até pode ser, até é meio válido, mas fica meio esquisito. De repente não existe o que a gente chama de conexão com o jogador e o personagem. Por quê? É muito importante, quando você faz um personagem para um jogo, que esse personagem fale com o seu jogador ou com a sua jogadora. Não entendi. O jogador e a jogadora tem que se enxergar naquele personagem. Ele tem que ter um canal, uma conexão
muito forte com o personagem ou com a personagem, tá? Do qual ele se sinta aquele cara que está ali ou aquela heroína que está ali. Ou seja, a pessoa ela tem que sentir realmente aquela conexão, aquela ligação, tá? Com o que está sendo apresentada para ela ali digamos assim, numa partida de um jogo. Tá? Como eu falo, o personagem do jogo é o alter ego do jogador. Né? E é interessante que hoje muitos jogos têm os famosos construtores de avatar. O que é o avatar? Nada mais, nada menos que a representação de um jogador ou de uma jogadora dentro do jogo. E muita gente perde mais tempo criando um avatar para jogar do que às vezes jogando propriamente dito. Tá? Olha só que coisa curiosa. Então essa conexão é muito importante, porque existe uma coisa dentro do que a gente fala dentro do desenvolvimento de jogos, que é essa projeção minha ou meu alter ego dentro de um jogo. Então, às vezes o cara, tem até aquela famosa imagem, né, que o cara, uma pessoa mais franzina, mais fraquinha, ele se imagina como se fosse um Conan, ou então aquela menina que se, digamos assim, que gostaria de ser uma heroína, tipo uma ladra ou uma maga, ela se vê como aquela maga poderosa, soltando raios pela mão, ou seja, ela se projeta naquilo ali. Então é legal quando você cria um personagem, verificar muito bem qual é o perfil do teu público e o que ele gosta. Que você, a partir daí, começa a criar um elemento, mais um elemento de jogo muito bacana e muito legal, do que a pessoa vai, digamos assim, se conectar de maneira muito fácil. Porque muitos jogadores de jogos, por exemplo, na área de esportes, se conectam com um determinado personagem. Porque aquele personagem fala com esses jogadores e jogadoras. Eles se sentem, elas se sentem representados por aquele personagem que está ali. Ah, é maneiro, ele tem uma arma legal, ela tem uma arma legal, ela tem uma magia bacana, ele tem um golpe especial, ela tem uma roupa muito irada, entendeu? Então isso faz com que o jogador e a jogadora acabem se conectando ao personagem de jogo, né? São pequenos detalhes, né? E aí cabe falar, né, que isso está muito ligado ao nosso roteirista, ao nosso criador de música e criador de personagem, tá? Que devem ser observados, novamente, vou falar, mediante ao público que a gente vai atuar. Tá? Então eu queria deixar esse ponto para vocês, até inclusive para vocês refletirem, quando vocês forem criar o seu personagem ou a sua personagem de jogo, né? Você tem que ter em mente que tem que haver essa conexão. Tá? Essa questão de conexão, como eu falei, vou novamente repetir, o jogador sente isso. Ele tem essa, digamos assim, ele vê assim, pô, me amarrei nisso aqui, quero ser esse cara, eu quero ser essa cara, entendeu? Então isso assim é uma coisa muito bacana. E também serve como uma forma, né, de você amarrar o gancho narrativo, tá, dentro da história que você quer contar. E aí eu vou falar de uma outra coisa que é muito bacana nos jogos, que na minha opinião enriquece demais, que são os vilões. Né? Se eu não falar de vilão, não tem graça. Você tem um herói, mas você também tem um vilão. Por exemplo, um dos vilões mais icônicos de todos os tempos é o Darth Vader. Que no final ele acaba tendo a redenção dele. Mas ele, até um determinado momento, ele é um vilão. E é um dos vilões mais, digamos assim, conhecidos do mundo. Tá? Então você repara que a construção do vilão e depois a redenção desse vilão é uma coisa de maluco. O pessoal se amarra, todo mundo se lembra dele. Tá? Então, repara bem que até a construção de um vilão de um jogo é uma coisa muito bem pensada. Tá? Você tem que olhar, pô, como é que já que eu tenho o meu herói ou a minha heroína, eu tenho que ter o meu vilão e minha vilã. Tá? Então, você, quando começa a construir isso dentro da linha narrativa, você tem que observar todos os aspectos psicológicos e físicos novamente para o vilão. Repara que então que esse processo todo de criação e construção não é uma coisa muito simples. Você tem que estar muito bem antenado com o que você está fazendo dentro da tua linha narrativa, novamente no recorte de tempo do jogo, tá? Para você poder criar esse personagem. Eu falo, novamente, eu vou repetir, estou sendo chato nisso, porque eu imagino que você está querendo trabalhar com isso futuramente. Mas você tem que entender que a primeira coisa, existe uma regra que a gente usa muito dentro dos jogos, principalmente para o pessoal novato, copiar não é feio. Ou seja,
Você pode, mas eu estou copiando, estou me inspirando. Beleza. Você pode se inspirar em vilões, em heróis, em heroínas que existam, e até de outras mídias, como cinema, tá? E trazer isso para dentro do teu ambiente de jogo. Isso não é feio, gente. Isso é uma coisa que muitos escritores famosos começaram fazendo assim. Eles começaram a carreira deles assim. Tá? E até grandes game designers também começaram assim. Então, quando você olhar o teu personagem, procura olhar o teu personagem, né, de vários aspectos. Novamente, eu estou batendo muito nessa tecla porque não é uma coisa simples. A criação de personagem, até aquele personagem ficar carismático o suficiente, você olhar para ele, né, tem um processo de amadurecimento, tem um processo de mudanças, tem um processo de você, por exemplo, pega um concept original de um personagem e vê o concept final, já falei para vocês que é os desenhos de produção inicial e os desenhos finais, vocês vão ver que tem uma diferença enorme ali. Exemplo clássico, novamente vou usar o Guerra nas Estrelas. Você pega a primeira imagem do Darth Vader e a última, aí você vê como ele mudou, até chegar ao resultado final, aquela figura que a gente conhece hoje nas telas de cinema, nas telas do streaming, tá? Ele teve uma mudança. Foram várias, digamos assim, opções que foram escolhidas até que essa aqui está falando melhor com o que eu quero. Então é isso. Então é importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, tá? E uma dica final para esse bloco, antes de eu chegar de uma análise de personagens que eu vou fazer para vocês no final, vou comentar alguma coisa sobre alguns personagens que eu acho legais, algumas características que eu acho legais, tá? É o seguinte, tenha em mente que comece fazendo um personagem que seja agradável a você. E uma dica, se você fosse um herói ou se você fosse uma heroína, como é que você seria? Você seria um mago, você seria um guerreiro, você seria um ladrão, você seria um general, você seria um comandante de espaçonave, você seria, por exemplo, uma rainha, você seria, por exemplo, uma guerreira, arqueira, eu não sei. Procura pensar o seguinte, eu vou criar um personagem que é parecido comigo. E depois você começa a viajar para outras coisas. E novamente aquela dica para quem gosta de criar, quer ser roteirista, quer criar coisas. Leiam muito, consumam muita mídia, que falem com o que vocês querem criar. Ou seja, se comunique com o que você quer criar, que aí fica muito mais fácil para você trabalhar. Beleza? Pessoal, no próximo bloco eu vou falar de alguns personagens, vou dar algumas dicas e vou falar um pouquinho mais sobre o processo de criação para a gente fechar essa aula. Beleza? Tamo junto! Estamos de volta, galera, para o nosso módulo final dessa aula. E eu vou falar de alguns personagens e alguns vilões. Vou falar de poucos, só para a gente poder situar. Eu vou começar falando do Snake Plissken, do Fuga de Nova York. Eu adoro esse personagem. Ele é um personagem extremamente icônico. Ele é um retrato assim dos anos 80, né? E ele é um cara que tem uma história que é muito obscura durante o filme e ela foi expandida justamente fora do filme, tá? O John Carpenter, que é o diretor de Fuga de Nova York, quando criou o Snake, ele foi colocando dentro do próprio filme uma série de ganchos e narrativas falando da história passada dele. Inclusive, existe um vídeo, você pode até googlar isso, procurar no YouTube, de uma cena cortada mostrando como o Snake foi preso até chegar à prisão de Nova York. É muito legal. É um personagem muito canastrão, durão, ele é um soldado de elite que se renegou devido às coisas que aconteceram no mundo do filme. Eu não vou dar spoiler, senão vai ficar sem graça. Assista o Fuga de Nova York. É um dos filmes que você deve ver. Se você quer ser um roteirista, ser um cara de games, veja o Fuga de Nova York. Mas a construção do personagem é muito interessante, que durante o filme ele vai sendo construído. Então você vê vários aspectos do Snake, da vida dele ali. Ele tem uns encontros meio aleatórios dentro de Nova York, eu não vou falar também para não dar spoiler, mas que acabam falando um pouco do passado dele. E quando o filme termina, o pessoal fala, caramba, eu quero conhecer mais sobre ele. E durante os anos que se seguiram, logo depois que teve uma continuação, que é o Fuga de Los Angeles, que o filme é mais engraçado do que sério, né? Mas é divertido, vale a pena você ver, foram lançados quadrinhos e histórias a mais do Snake, que falam que o Snake até ia fugir da Terra, porque ele é um especialista de fugas. Ele foge da prisão de Nova York, se transforma numa grande prisão, né? Depois ele foge de Los Angeles, que se transforma em outra grande prisão. Depois ele foge da Terra e tem uma quarta continuação que ele fugiria de Marte. Olha que loucura, né? Mas ele é um personagem que é canastrão, frio, duro. É um cara que passou por vários problemas no passado. Ele atira muito bem, ele luta muito bem. Ou seja, ele é um personagem muito bem construído. E ele tem muita pegada da época, né? É bem interessante você conhecer esse personagem. Novamente, você vê o The Boys do Metal Gear, você vê muitas semelhanças com o Snake.
tá? Então é um personagem que vale a pena vocês conhecerem, até a roupa dele. Tem uma história, uma lenda urbana que fala que uma vez o Kurt Russell, que é o cara que interpretou o Snake, ele estava andando ele foi deixado num bar, meio barra pesada, perto das filmagens, ninguém mexeu com ele, porque o pessoal pensou, pô, esse cara é meio durão, deixa pra lá. Ele tem um tapa-olho, andava com uma roupa meio militar, ninguém, pô, não vou mexer com esse cara não, porque esse cara é estranho. Deixa ele quieto, deixa ele passar. Tem essa história. É muito divertido isso. É um personagem que vocês devem conhecer, tá? Que vocês têm que realmente dar uma olhada nele. E um outro vilão, Sauron, né? Falar de Senhor dos Anéis, comentar sobre o Sauron, né? É um vilão muito bem construído. Toda a história dele, tá? Quando você conhece todo o, digamos, o passado quando o anel foi forjado, por que foi forjado, como o despertar dele em Mordor, aquela coisa toda, é um vilão muito poderoso. Ele tem poderes assim mágicos enormes. Ele é quase uma entidade cósmica dentro do Senhor dos Anéis, tá? E aí você repara que ele é a personificação de todo o mal que tem dentro da Terra-média. Você vê que a área de Mordor é um lugar tenebroso, escuro, não tem vida quase. Todas as raças assim que são consideradas más estão dentro de Mordor. Ele traz toda aquela coisa para ele negativa. Inclusive, no próprio Warcraft, o Lich King é uma inspiração no Sauron de Mordor, tá? Pra vocês terem uma ideia com relação a isso. Ou seja, o pessoal da Blizzard se inspirou claramente no Senhor dos Anéis para criar o Lich King. Só que tem suas... Se você vê a roupa do Sauron, o traje do Sauron e a roupa do Arthas, que é o Lich King no Warcraft, é muito parecido. É uma cópia, como se fosse uma caricatura do Sauron. Tá? Então é um personagem muito forte. E eu queria terminar com um outro vilão, que é o Voldemort, do Harry Potter, que é um personagem que ele começa de uma maneira que ele não aparece, ele vai aparecendo durante os livros do Harry Potter. E você vê a história dele, que ele era um bruxo muito poderoso, mesmo quando jovem. Ele começa a estudar certas coisas, né? Coisas que teoricamente eram proibidas, mas como ele era muito desenvolvido, tinha um poder muito grande. Você vê como ele é construído dentro da narrativa, o que ele faz, tá? Até chegar à batalha final, né? Não vou dar muito spoiler para quem nunca viu Harry Potter, recomendo vocês verem, mas vocês vão reparar que o Voldemort também é um vilão muito bem construído. É um vilão que tem uma série de facetas interessantes, tá? Que trabalham várias características do lore dentro do Harry Potter, né? Então vale a pena vocês também conhecerem esse cara. E eu queria fechar com o nosso querido Kratos, do God of War, né? Que, na minha opinião, é um personagem que começa de uma determinada maneira, porque ele vai derrotando os deuses, vai lutando com todos, aquela coisa toda. Mas ele é um personagem, assim, diferente um pouco, porque ele é muito over, né? Ele é muito assim, caramba, é o cara. Mas ele é um personagem interessante, se você pegar os últimos episódios, últimas versões do God of War, né? A última dele agora é que ele tá com o filho dele, inclusive, que a história é muito bacana, recomendo vocês jogarem, tá? Você vê que é um personagem que ele começa com uma pegada mais, assim, com mitologia grega, e hoje você já está trabalhando ele, entre aspas, na mitologia nórdica. Mas ele passa por várias coisas dentro da história dele. E ele tem aquele aspecto dele, do deus da guerra, aquela coisa toda, um super-herói praticamente, né? Aliás, eu não comentei nada sobre super-heróis na nossa aula, porque também é uma coisa à parte. Você tem vários exemplos aí famosos que a gente pode enumerar, né? Um que eu gosto muito de falar do Homem-Aranha, que ele é um personagem um herói que ele tem poderes, mas também ele tem um lado psicológico humano muito forte. Olha só que interessante isso na construção desse personagem, como Stan Lee criou esse personagem, né? Então você pode trabalhar várias coisas dentro do teu universo de jogo, dentro do seu universo narrativo, para você dar o melhor resultado, na melhor forma de você criar os personagens propriamente dito. Enfim, novamente, para lembrar, todos os personagens e vilões que eu falei, eles estão inseridos dentro de um contexto, dentro de um recorte histórico, dentro de um recorte narrativo, tá? Cabe a você, quando for fazer o seu, trabalhar esse recorte também. E aí, nós voltamos à primeira aula, que é a criação, a linha de narrativa, de ganchos e a criação de mundos logo em seguida, no qual esse personagem vai estar inserido. Ok? Beleza, pessoal? Ficou bem entendido isso? Isso é uma forma que a gente tem de quê? Trabalhar mais um elemento de jogo. Então, para a gente fechar essa nossa aula, esse nosso módulo, um recado, e novamente que eu vou dizer para vocês. Comecem construindo
seu personagem ou a sua personagem baseado em alguma coisa da qual você gostaria de ser. Mas parece bobeira. Não, não é bobeira. Com isso você já começa a desenvolver características físicas, características psicológicas e onde esse personagem está inserido, em que meio ele está inserido. Isso é um excelente exercício. Aliás, vamos fazer uma coisa para a gente fechar isso com chave de ouro? Vamos aproveitar, depois que vocês tiverem essas aulas, para vocês criarem um personagem de vocês. Tá? Criem um personagem de vocês inserido no mundo do qual vocês imaginam. Pode ser uma rainha, um rei, um herói, uma heroína, um mago, uma maga, não importa. Você vai criar esse personagem. Se você tiver ainda o dom artístico, desenha teu personagem. Coloque ele ali, que eu acho que é legal para você entender como é que é esse processo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre produção de games, que aí a gente vai falar de um outro aspecto muito importante dentro da área de produção, né? Que é justamente como é que eu produzo o meu jogo e como é que depois eu comercializo esse jogo, tá? Mas fica aqui o nosso recado, tá bom, gente? Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço!